Eu passei as últimas semanas sem postar vídeo nenhum, porque desde o meu vídeo falando sobre as primeiras impressões a respeito do Zelda Tears of the Kingdom, eu literalmente estava viciado no jogo, ok? Passei as últimas semanas tentando salvar Hyrule, e quando eu não estava jogando Zelda, eu praticamente estava assistindo o anime do Pirata que Estica. Podem me julgar, não tem problema, eu gosto e eu acho muito divertido. Mas a questão é, quando eu realmente parei um pouco do meu tempo para produzir algum vídeo bacana aqui para vocês, acontece que o meu grupo de amigos vem e traz mais um jogo que acabou me deixando viciado. É justamente sobre esse jogo que eu vou estar trazendo para vocês, porque é um jogo que assim, já existe faz um tempo, só que está começando a ganhar notoriedade somente agora que teve o seu lançamento para computador, porque ele era do dispositivo móvel e está indo agora para o PC em acesso antecipado e muita gente está começando a jogar. Então, eu vou estar falando sobre esse jogo que é o Firelight 84. Mas antes, é claro, não deixe de você curtir esse vídeo para levar esse conteúdo para mais pessoas, se inscrever no canal para você receber mais notícias e também histórias a respeito do mundo dos videogames. É claro, espero que você comente sobre o que você achou desse vídeo, se você já conhece o Firelight 84 ou se você está conhecendo a partir desse vídeo, beleza? Sem mais enrolação, bora lá! Firelight 84 é mais um Battle Royale que está aí para disputar com gigantes que já estão consolidados faz muito tempo, tá bom? Mas por que você deve jogar esse jogo? Se você gosta de Battle Royale, eu já digo para você de que ele não traz nenhuma novidade, nada que você já não tenha visto em outros Battle Royales, só que o que ele faz, ele pega um pouquinho de cada jogo desse gênero e casa muito bem, fazendo com que seja um jogo extremamente gostoso de se jogar, você estando sozinho, ou, no caso que é muito melhor, sempre é melhor, jogando com amigos, tá bom? Em Battle Royales anteriores, que a gente já viu, como por exemplo o PUBG, que foi praticamente o jogo que fez bombar esse estilo de jogo, ele simplesmente acabou ficando muito mal cuidado, né? O jogo ele era muito mal otimizado, tinha alguns hacks, tinha alguns bugs, né? E simplesmente a desenvolvedora cagou para isso. Desde então, a gente tem visto outras empresas criarem outros Battle Royales, e também dando muito certo, como é o caso do Fortnite, que além de ser um jogo extremamente conhecido, né, tem um sistema de construção, ele também faz crossovers com várias outros conteúdos que são fora do jogo, como Star Wars, Marvel, etc. A gente também teve Apex Legends, que fez com que criasse um Battle Royale no estilo de heróis, né, que você escolhe um personagem e dentro dessa partida o personagem consegue soltar alguma habilidade. Porém, todos esses jogos, né, eles acabaram pecando em alguma coisa. No PUBG, como eu já falei, ele já teve problema de otimização. Fortnite, infelizmente, ele tem um matchmaking muito quebrado, fazendo com que pessoas casuais acabam pegando pessoas que praticamente parece que sabem construir castelos em segundos. E o Apex Legends, que na minha opinião, por mais que eu goste bastante, ele é um jogo que tem problema no matchmaking no competitivo, fora que também... E se você parar pra ver, ele cria um vazio no meio do jogo. Vai ter algum momento em que você literalmente não esbarra com ninguém dentro desse Battle Royale. E aí chega o Firelight 84, ele pega um pouquinho de cada jogo e casa muito bem. No Firelight 84, assim que você começa a jogar, você já percebe que ele tem uma interface um tanto quanto estranha. Porque o jogo, ele é um port do jogo de celular. O Firelight 84, na verdade, ele já saiu faz alguns anos, né? E assim que ele ganhou assim, o seu port para PC, detalhe, em acesso antecipado, afinal de contas já faz pouquíssimo tempo que ele lançou para PC, muita gente tem testado e tem gostado bastante, porque ele traz o melhor dos mundos. Vou falar mais ou menos aqui agora quais são os elementos que ele traz de outros Battle Royale. O primeiro ponto é a respeito dos seus personagens. O Firelight 84 ele é muito parecido no Apex Legends nesse sentido. Antes de começar a partida, você junto com o seu squad, vocês escolhem os personagens e cada um tem meio que uma função dentro do jogo. Tem os personagens que são tanques que conseguem criar tipo barreiras ou granadas de fumaça para conseguir conquistar um pouco de espaço numa área do mapa. Tem aqueles que são mais ofensivos, que conseguem jogar granadas, conseguem se movimentar mais rápido. E tem até mesmo aqueles suportes que conseguem, como eu posso dizer, criar algum tipo de buff para sua equipe, como cura, conseguir reanimar mais rápido os seus aliados e etc, etc. Só que também vem a parte da visual, que é a parte de performance do jogo. O jogo ele é extremamente leve. Se você
pesquisar um pouquinho mais a respeito, vai ver que tanto no PC quanto no mobile, ele é um jogo extremamente bem otimizado, com visuais cartunescos, chegam a lembrar um pouquinho Fortnite, só que ele é um jogo extremamente leve, ele não abusa de efeito de sombra nem de efeito de jogo. Claro que você pode estar mexendo nos gráficos para fazer com que ele fique mais leve ainda, mas se você joga em um PC praticamente zoado, você pode ter certeza de que você vai ter problema zero a respeito de performance de otimização. Claro que ele vai ter alguns defeitos que eu vou estar falando mais à frente, correto? Mas eu tenho certeza de que se você tem um PC batata, como outros amigos meus também têm, vai ver que o jogo ele consegue rodar muito tranquilo no seu computador ou até mesmo no seu celular, caso você tenha um celular que também ele é fraco, ele é extremamente leve. Se não me engano, ontem mesmo uma amiga minha que começou a jogar Firelight 84 falou que estava pesando 1,1 GB, o que é muito mais leve do que outros Battle Royale como Free Fire ou até mesmo o COD de celular, né, o COD Mobile, que estão já há mais tempo no mercado de Battle Royale para dispositivo portátil. Dentro do jogo você vai perceber de que o mapa, não só o mapa, mas também a quantidade de jogadores dentro de uma partida, ela é um pouco pequena. E na minha opinião, isso é muito bom, e porque eles resolvem um grande problema que é o vazio que acontece em algumas partidas de Battle Royale. Caso você já tenha jogado em algum momento qualquer um jogo que não tenha sido Firelight 84, você vai perceber de que existe algum momento do jogo em que você acaba não encontrando ninguém dentro da partida. Pode ser porque o mapa ele é muito grande, ou mesmo tendo uma quantidade de jogadores X, você está tão distante que você não consegue se encontrar com ninguém. O que não acontece no Firelight 84. São 60 jogadores dentro de uma partida, e é um mapa que todas as regiões elas são muito próximas da outra. Então, mesmo que você caia em um lugar que não tenha ninguém pelas proximidades, né, não tenha caído ninguém junto com o seu squad, certamente, assim que você mudar para outra cidade, outra região, muito provavelmente você vai se deparar com alguém. O que, na minha opinião, cria uma ótima dinâmica, porque já chegou a ter partidas em algum Battle Royale em que eu simplesmente não achei ninguém durante a partida toda e só achei no final e derrotei essa pessoa no final. Então, praticamente eu ganhei não fazendo nada do jogo. E isso é muito chato, acaba sendo muito frustrante. Mesmo que eu tenha ganhado aquela partida, simplesmente eu não tive nenhum confronto, que é justamente a graça de ter um Battle Royale, né? Você tá competindo ali dentro do mundo com outros jogadores. Isso no Firelight 34 não acontece. Você, com um mapa pequeno, você tem muito mais chance de se esbarrar com outros jogadores. E é claro que se você acabar se esbarrando rapidamente e você acabar perdendo esse confronto, fica tranquilo, porque também, para eles solucionarem isso, criaram um sistema de ressurreição. Praticamente dentro de um determinado tempo do jogo, no início, se você acabar vindo a falecer dentro da partida, você tem uma segunda chance, você cai novamente dentro do mapa. Vem aquela aeronave, né, aquela cápsula no início do jogo e joga você para dentro do mapa, onde você tem a possibilidade de cair junto com seu squad novamente, que está dentro do jogo e não morreu, ou simplesmente cair em qualquer outra região que esteja acessível para você. Isso, na minha opinião, cria um ritmo e uma dinâmica de jogo muito boa. Você praticamente vai estar confrontando o tempo todo. A respeito de equilíbrio de personagens e armas, eu não acho que tem uma discrepância tão grande. Tem alguns personagens que estão sendo extremamente jogados, né? Como é o caso, por exemplo, da Fantasma, que é uma personagem que deixa todo mundo do seu squad invisível e também consegue revelar inimigos em uma área, que ela é muito forte. Só que até agora não existe nenhum personagem que seja extremamente imbatível a ponto de você não conseguir ganhar dele. O que, na minha opinião, tá de boa por enquanto é isso. Quanto a armas, a gente não tem um acervo tão grande dentro do jogo. Claro que já existe uma meta, assim, de quais armas são melhores do que outras, só que aquilo que eu falei, nenhuma arma é injogável, você consegue fazer eliminação com todas. E eu acho que com o tempo é capaz de eles acrescentarem mais armas, porque eu particularmente acho que, comparado com outros Battle Royales, acho que eles são uma quantidade, um acervo de armas um pouco menor. Claro que você tem aí muitos equipamentos para você poder estar personalizando a sua arma durante o jogo, como mira, coronha e etc. Só que eu acho que isso é algo apenas muito impertinente agora para o momento, já que eles ainda estão desenvolvendo o conteúdo do Firelight 84.
Outra coisa que eu não posso deixar de esquecer, que eu não posso esquecer de falar aqui para vocês, é a respeito dos veículos do jogo, que na minha opinião também são um ponto extremamente assim atrativos dentro da partida. Se você já jogou um jogo como por exemplo Fortnite, em que você simplesmente pega um veículo, como é um caso de um tanque de guerra que já teve dentro do jogo, ou algum robô que também já apareceu em alguns jogos aí de Battle Royale. Se você é um jogador que está jogando contra esse tipo de veículos, você praticamente tem que gastar o seu pente inteiro, todos os recursos que você tem, para você poder estar destruindo, e ainda assim existe a possibilidade de você nem conseguir destruir aquele veículo que o seu inimigo está portando. O que aqui no Fallout 34 não acontece. Existem diversos veículos que são extremamente bacanas de se jogar e que também são armas de combate, como por exemplo carro com lança-chamas, tanque de guerra, assim, caminhonete que consegue virar um tanque de guerra e que consegue causar uma boa quantidade de dano, mas que, ao mesmo tempo que você equipa esses veículos, a área do seu personagem, o lugar em que ele está pilotando, consegue ficar extremamente visível para os jogadores inimigos. Então eles conseguem, eles não precisam necessariamente destruir o veículo para poder alvejar você. Então ao mesmo tempo que você tem um veículo que é forte, consegue ter uma grande capacidade de fogo, você ao mesmo tempo pode ficar vulnerável do mesmo jeito que você estava como jogador normal sem utilizar esse veículo. Então, para mim isso é um ponto extremamente positivo, porque existem veículos extremamente diferentes nesse jogo e que eu tenho certeza de que você não necessariamente sente uma diferença gritante a ponto de achar, ó, nossa, esse veículo é extremamente roubado, não tem como jogar contra. Não, tudo que existe dentro do Fallout 34 não é extremamente desbalanceado a ponto de quebrar o jogo. Isso, na minha opinião, tem sido o que mais tem caído no meu gosto a respeito desse jogo. Mas como nem tudo são flores, infelizmente com o lançamento do jogo para o dispositivo de computador, muitas pessoas têm começado a relatar alguns problemas, sejam eles referente a respeito de hack ou até mesmo de alguma performance no jogo. Lembra que eu falei que o jogo ele é bastante otimizado? Realmente ele é, mas existem alguns momentos em que sem explicação nenhuma, por exemplo, que é o meu caso, o jogo em algum momento da partida ele chega a congelar por pelo menos 1 ou 2 segundos. Eu não entendo qual é o problema disso, definitivamente não é problema de performance, o jogo ele roda lisinho na minha máquina, então eu acredito que seja realmente o próprio desempenho do jogo em si. Outra coisa que é, como eu já falei a respeito de hacks, tem muita gente começando a usar hack dentro do jogo desde que o mesmo ele entrou ali para a versão de PC. Acho que isso é um problema que está começando a ficar sério, mas que, obviamente, eu tenho certeza de que os desenvolvedores ainda têm chance de combater, já que o jogo está começando a iniciar aí a sua carreira aí dentro dos dispositivos de PC. Os servidores do Fallout 34 também têm sido um pequeno problema dentro do jogo. Se você joga torneios, gosta de jogar competitivamente, você vai ver que dentro do jogo ele já tem uma área de torneios, certo? Em que você pode competir com outros jogadores valendo já uma grana. E a respeito disso, eu tenho certeza de que tem alguns jogadores que estão enfrentando problemas dentro desses modos de torneios, porque por algum motivo parece que os servidores, eles de vez em quando dão uma congelada. Isso não é somente para um jogador, mas é meio que como se todos os jogadores que estivessem jogando, de vez em quando tem uma queda como se tivessem tido uma queda de conexão, sendo que isso é um problema do próprio servidor do Fallout 34, o que novamente, na minha opinião, é um problema que afeta, só que não ainda é algo que é completamente reparável, sabe? É completamente reparável. Eu acredito que conforme o Fallout 34 for ganhando aí mais popularidade, acredito que os desenvolvedores eles podem resolver isso a tempo. Mas e você? Gostou do vídeo? Esse foi um vídeo extremamente muito mais conversativo e eu espero que você tenha gostado bastante. Vou ficando por aqui, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!